E aí, moçada, tudo certo? Eudes aqui falando. O assunto de hoje de química são pilhas. Então, hoje a gente vai utilizar o site do Beduca e vamos falar do jeito mais sucinto possível. O assunto de pilhas não é exatamente ultra complexo. Normalmente, balanceamento redox é mais difícil. Então, vamos a um breve resuminho de pilhas e alguns exercícios para fortalecer o entendimento. Para começar, a pilha é um dispositivo que produz eletricidade, que produz corrente elétrica a partir da energia química. Então, tecnicamente, a pilha, em termos de eletrodinâmica, ela é um gerador elétrico, tá? Só que, geralmente, na física, os geradores elétricos, eles transformam energia mecânica em corrente, como é o caso do dínamo, por exemplo, turbina faz muito isso. Só que no caso da pilha, ela utiliza energia química. No caso, a energia de uma reação química, tecnicamente. Então, como ela tem uma reação química global dentro dela acontecendo, é essa reação química global que produz a corrente elétrica, tá? E aí, no caso, toda pilha tem dois polos. Em um dos polos haverá a oxidação, em um dos seus eletrodos, e no outro eletrodo ocorre a redução, ou seja, ocorre transferência de elétrons entre um polo e outro, tá? E no caso, a pilha, ela também, nas questões é chamada de célula galvânica, tá? E esse movimento de elétrons produz a corrente elétrica. E essa oxidorredução é feita de forma espontânea, ou seja, pilhas, geradores. Esse gerador químico é espontâneo, ou seja, se você colocar os metais corretos ou a solução desses metais nos polos da pilha, você vai produzir a corrente elétrica espontaneamente, porque os metais eles têm potenciais de oxidar e de reduzir diferentes uns dos outros. Então, se você colocar no mesmo sistema esses dois metais com potenciais diferentes, um vai se oxidar ou se reduzir mais facilmente com o outro. E é daí que vem a movimentação de corrente elétrica, tá? Bom, na oxidação, o elemento X, qualquer que seja ele, ele vai perder elétron. Então, o elétron aparecerá aqui com o símbolo Ezinho menos, no produto da reação, como se fosse mais um produto, na direita. E ao perder elétron, X se transformará em um cátion, né? É a tendência de muitos dos metais, inclusive. Na redução, se o elemento químico, comparado ao primeiro, tiver um potencial maior de redução, ele vai ganhar esse elétron. Ou seja, o elétron que é dispensado pelo primeiro elemento, ele é absorvido pelo segundo. E aí nós teremos um ânion formado. E o elétron aparecerá na esquerda dos reagentes. Pois bem, as pilhas são sempre formadas por dois eletrodos, duas placas, e um eletrólito, solução. Então, os eletrodos são os locais da pilha onde temos os elementos principais, ou seja, nos eletrodos a gente vai ter elementos químicos que um vai oxidar e o outro vai reduzir, e o eletrólito vai ser uma solução, ou seja, um modo de passar, um modo de passar. O eletrólito aqui é só uma solução e é um meio de passar a corrente elétrica de um eletrodo a outro. Beleza? Então, dentro das pilhas tem uma solução só para deixar passar a eletricidade. O ânodo, ele é o eletrodo negativo, ou seja, ânodo é onde ocorre a oxidação. Então, o polo negativo da pilha é onde nasce a corrente elétrica. Os elétrons da pilha saem do polo negativo, onde ocorre a oxidação, e os elétrons da pilha terminam no polo positivo, no cátodo, que é onde ocorre a redução. Ou seja, o fluxo de elétrons ele é feito do ânodo para o cátodo, sempre. E como eu te falei antes, eletrólito vai ser ou ponte salina
vai ser uma solução eletrolítica capaz de conduzir íons, tá? Até porque os íons, os elétrons, eles precisam de um caminho para poder chegar de um polo a outro. Corrente elétrica é exatamente isso, um fluxo ordenado de elétrons para que saia de um ponto a outro, nesse caso de um polo a outro, tá? Então, primeiro princípio, no ânodo ocorre oxidação. Então, o metal que está no ânodo, por exemplo, zinco, se eu comparar zinco com o cobre, o zinco ele terá o maior potencial, ele tem menor potencial de redução. Então, se ele tem menor potencial de redução, ele vai, comparado ao cobre, se oxidar. Então, ele vai se transformar em zinco positivo, e vai liberar elétrons para o meio reacional. E aí, no caso, na solução, nós também temos na pilha solução de zinco positivo e solução de cobre positivo. E no caso aqui, como o cobre tem maior potencial de redução que o zinco, os íons de cobre vão absorver os elétrons cedidos pelo cobre e vão se transformar em cobre metálico. Tá? Então, no sentido dos elétrons, é sempre do ânodo para o cátodo, ou seja, sempre do polo positivo, do polo negativo para o polo positivo. Lembrando que a ponte salina ela é necessária para poder, além de permitir a passagem desses íons, também é necessária para aumentar a duração da pilha. Sem a ponte salina, a pilha se esgota muito rápido. O ponto é, os elétrons sempre partem do ânodo, do polo negativo, onde ocorre a oxidação, e sempre terminam no cátodo, que é o polo positivo, onde ocorre a redução. Agora, para encontrar a solução global da pilha, ou melhor, a equação global da pilha, a gente escreve a equação que ocorreu a oxidação, ou também chamada de semi-reação anódica, ou seja, a parte da reação onde ocorreu, que representa o ânodo. Lembrando que o ânodo é o reagente, tá? E o cátodo também é o reagente. Ânodo e cátodo são os reagentes da reação global. Então, no caso aqui, se eu tenho zinco metálico como reagente, ele é o ânodo. É ele quem está dispensando os elétrons. Ânodo é quem faz a oxidação. Então, quem está se oxidando aqui é o zinco metálico. Da mesma forma que essa equação aqui de baixo, ela é a semi-reação catódica, porque aqui é onde ocorre a redução, e é aqui onde está representado o cátodo. E o cobre positivo é ele quem é o cátodo. Por quê? Porque é ele quem vai absorver os elétrons cedidos pelo polo negativo. Então, o ânodo é o zinco metálico e o cátodo é o cobre 2+. Vejam que a quantidade de elétrons já é equivalente. O objetivo aqui da reação global é simplesmente o quê? Eliminar, cortar os elétrons cedidos pelo polo negativo, tem que ser os mesmos elétrons absorvidos pelo polo positivo. Tem que ser o mesmo. Aí a gente simplesmente elimina e reescreve. No reagente eu tenho... Quem tem que ter nos reagentes? O ânodo e o cátodo. Ou seja, o zinco metálico e o cobre 2+. E nos produtos, a gente vai ter uma troca de cargas. Por quê? Porque o zinco ele vai oxidar e o cobre vai reduzir. O elemento que se reduz, ele fica normalmente na forma metálica. E o elemento que se oxida, ele passa para a forma iônica. Ah, e se os elétrons forem diferentes? Aqui for 2 e aqui for 3, por exemplo. Aí é só multiplicar invertido. Multiplicar toda a primeira reação por 3 e toda a segunda reação por 2. E depois fazer a reação global. Tá? Então, ou seja, tem que fazer um mini balanceamento aqui, caso os elétrons sejam diferentes. Bom, perfeito. Agora, outra coisa que se pede bastante em pilhas
além de identificar polo negativo e positivo e montar a reação global, outro processo bem pedido é a diferença de potencial. Por quê? Se as pilhas são geradores elétricos, nesse caso aqui ela está transformando energia química em energia elétrica, em corrente elétrica. Só que todos os geradores eles têm DDP, tem força eletromotriz. Então, não é de se estranhar que na pilha também se tenha isso. Bom, a diferença de potencial depende do seguinte, do potencial padrão de redução com relação ao ganho de elétrons do cátodo e o potencial padrão de oxidação com relação ao ânodo. Ou seja, basta diminuir os dois potenciais. E esses potenciais, normalmente, vêm com um valor numérico para a gente avaliar. Ou seja, nos problemas, nas questões, a gente normalmente tem o quê? Diferença de potencial é simplesmente... Normalmente é avaliado por aqui, ó, pelos potenciais de redução, mas também podem ser avaliados pelos potenciais de oxidação. Ou seja, basta pegar o maior potencial menos o menor potencial. E uma coisinha aqui em relação à reação global ainda, que eu não comentei, só em algumas pilhas, em algumas questões, as reações elas vêm todas como se fossem redução ou todas como se fossem oxidação. Não aparece assim já tão organizado. A reação que vai oxidar, já pronta assim, e a reação que vai se reduzir também pronta desse jeito. Não, normalmente o que é feito é o seguinte, todas vêm no formato só, por exemplo, oxidação, e aí o que é feito? Simplesmente a gente tem que olhar os potenciais para que isso seja revertido. Ou seja, se eu tenho potencial de redução e as duas estão escritas como redução, quem tem o menor potencial de redução, você vai escrever ao contrário e vai colocar oxidação. Se as duas forem no formato oxidação, quem estiver reduzindo, se for no formato redução, quem tiver com menor potencial de redução, você inverte e reescreve. É necessário? Cuidado com isso. Mas, de novo, os potenciais são dados por tabela, em prova ou na própria questão, certo? E aqui nós temos o seguinte, sempre o maior potencial menos o menor potencial. Por exemplo, o cobre ele tem potencial de redução mais 0,34 volt. Isso para reduzir. Se eu pegar o potencial de oxidação do mesmo cobre, ele é menos 0,34. Ou seja, o maior potencial de redução automaticamente é o menor potencial de oxidação. Sempre, sempre. Só lembrando que é o mesmo número com sinal trocado. Então, basicamente é assim que a gente descobre os potenciais, as diferenças de potencial. É só pegar um menos o outro. Por exemplo, o zinco. Se eu falar de redução do zinco, o potencial de redução do zinco é menos 0,76. E o do cobre é mais 0,34. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar 0,34 menos da fórmula e menos 0,76, para ficar mais 1,10. E isso é importante eu falar. O DDP do gerador é positivo. O DDP da pilha é sempre positivo. Então, se vocês encontrarem potencial DDP negativo só ocorre em eletrólise. Tá? Se estamos estudando pilha,
a diferença de potencial ou força eletromotriz do gerador tem que ser positivo, tá? Só para deixar isso aqui bastante claro. Então, com isso a gente vai encerrar a parte teórica e vamos partir para alguns exercícios de fixação para a matéria ficar, para o conteúdo ficar fortalecido. É isso aí.